Glória a Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Agradecemos ao Senhor por mais um dia, por estarmos aqui a gravar mais um vídeo para meditação, para que vocês venham meditar na palavra, que você venha sentir o corinho que nós vamos cantar da harpa cristã. Precisamos de Jesus. 303. Nós precisamos do Senhor a cada dia. Nós precisamos do Senhor a cada minuto, a cada segundo. Nós precisamos dele. Amém? Vamos cantar. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Amém? Nós precisamos desse Jesus maravilhoso, fiel, aleluia, glória a Deus. A Jesus que pagou um alto preço por amor de nós. Já quero passar a oportunidade para o meu esposo, irmão Edgar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus amados. A graça e a paz para todos, né? O louvor que foi cantado, nós precisamos de Jesus, porque sem Ele nada, aleluia, nós podemos fazer. Aqui no livro que escreveu o profeta Isaías, capítulo 61, versículo de número 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Meus amados, que texto bíblico maravilhoso, né, meus amados? Louvado seja Deus. Aqui o profeta Isaías anunciando, né, aos filhos de Israel a respeito do Senhor Jesus, né? É tão tal que quando o Senhor Jesus estava ministrando no templo, quando ele lê esse texto aqui, né, ele afirma, né, que se cumpre esta palavra, né, que o Espírito do Senhor está sobre ele, porque ele ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Meus amados, olha que coisa maravilhosa. Eu sempre venho aqui tocando que a gente não devemos abusar do amor do nosso Pai, do nosso Deus. Mas, meus amados, o amor do nosso Deus, ele é insondável. Ele não tem comparação. Porque o profeta Isaías, ele, quando profetiza isso aqui, ele não está falando dos filisteus,
Eles não estão falando dos sírios, dos egípcios. Ele não está falando dessas outras nações. Ele está falando aqui, neste momento, exclusivamente com a realidade que a nação israelita estava passando. Então, o Senhor Deus, ele manda o seu profeta anunciar, aleluia, que o Messias, ele viria. Ele viria ocupar o trono de Davi, que estava vago. Porque todos que vieram depois de Davi, nenhum deles conseguiram, né, reinar como Davi reinou. Teve alguns que fizeram até o que era bom aos olhos do Senhor, mas não conseguiram reinar como Davi reinou. Então, aqui tem uma questão muito importante, que é a respeito quando se diz assim, porque o Senhor me ungiu. Hoje, nós temos muitas pessoas escolhidas e separadas aqui na terra. Mas ser escolhida e separada é diferente de ser ungida. Porque quando o Senhor, aleluia, ele manda ungir alguém, quando aquela pessoa é ungido, aleluia, com o óleo da unção, louvado seja Deus, o Espírito do Senhor Jeová vem sobre ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando aquela pessoa é ungido, o Espírito se toma posse daquela pessoa, e aquela pessoa já tem, naquele mesmo momento, uma proteção divina, já tem uma inspiração divina, já passa a adquirir, aleluia, um contato com Deus todo especial. Por quê? Porque aquele Espírito excelente, ele está ali. E as pessoas, Ana Lúcia, a quem Deus unge, não unge somente por ungir. Não, eu vou ungir aqui o meu irmão porque ele é uma bênção na obra, ele dizima bem, ele é um bom ofertante, ele limpa bem a igreja, ele toma conta dos carros, ele faz tudo que a gente manda, louvado seja Deus. Não, quando o Senhor unge, é com os propósitos, aleluia, que vem da parte de Deus. Aleluia. Então Deus via que Israel precisava, louvado seja Deus, escutar, receber uma mensagem nova, louvado seja Deus, precisava de uma renovação. E aqui a gente vê, louvado seja o nome santo do Senhor, boas novas aos mansos. Repare só, aos mansos. O Senhor enviou a pregar as boas novas aos mansos. Por quê? Porque dificilmente, meus amados, as pessoas brabas, pessoas que não escutam, elas vão querer escutar uma pessoa que veio como Jesus veio. Mas os mansos não. É tão tal que a Bíblia faz bem-aventurados os mansos, né? Porque o manso, ele para, ele escuta. Embora que muitas vezes muitos mansos não aceitem, mas para e escuta. E um homem brabo, valente, ele não quer escutar. Quando você abre a boca, a primeira coisa que ela faz é querer contender. Mas aqui você vê que Israel tinha diversas classes de pessoas com pensamentos diferentes, vivendo um do jeito, outro do outro. Mas olha assim que coisa interessante. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Meu amado, às vezes, meus amados, nós estamos todos bonitos por fora, estamos todos arrumados por fora,
mas somente Deus sabe o que está lá dentro do nosso coração. Somente Deus sonda verdadeiramente como está a situação do nosso coração. Aleluia, se eu não me engano, tem um louvor aí de um abençoado chamado Marcos Antônio, que ele canta assim: quantas vezes eu sorri chorando por dentro. Isso acontece diariamente. Pessoas com o coração contrito, aleluia, o coração totalmente, aleluia, quebrantado. Louvado seja Deus, sentindo, aleluia, a pressão do dia a dia da vida, as decepções, louvado seja Deus, as afrontas, aleluia, muitas vezes a rejeição, e o seu coração começa a ficar contrito. Louvado seja Deus, mas um coração sincero, contrito, não desprezará, ó Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui a gente vê uma outra área de pessoas que estavam naquele momento a proclamar liberdade aos cativos. Meus amados, olha que coisa, a nação do Senhor, ela vivia, eu não sei se a irmã Ana Lúcia já meditou nessa questão, mas a nação do Senhor vivia cativa, aleluia, vivia cativa, aleluia, dentro de si mesmo. Porque quando, aleluia, Jesus chega a Israel, o povo estava sendo aprisionado dentro da sua própria terra, pelo reinado de César, pelo reinado de Roma. Mas antes de César, o povo já tinha sido levado ao cativeiro. O povo já tinha sido cativo, aleluia, em diversos reinados, como o reinado de Josabel, e de outros reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. Então o povo ficava cativo, além de ser cativo espiritualmente. Por quê? Porque muitos o altares do Senhor corrompido, né? Louvado seja Deus, outros altares sendo levantados. Então quer dizer que o povo ficava cativo. Cativo. Então o Senhor fala que o pregador das boas novas, primeiramente Jesus, ele é ungido porque ele tem essas missões. Não é só essa missão, são essas missões. Louvado seja Deus, de proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha, louvado seja Deus, que coisa interessante. O povo está tudo livre, mesmo que sofrendo, né? Mesmo que chorando, mesmo que gemendo, mas a Bíblia diz que ao mesmo tempo eles estão presos. E o Senhor envia o seu ungido, Jesus. E agora, Deus tem separado outros homens, aleluia, para também continuar nessa missão, né? Para abrir, aleluia, abrir as portas, aleluia, das cadeias e colocar pessoas que estão presas espiritualmente em liberdade. Como é que nós façamos isso? Façamos isso quando a gente prega o evangelho com amor, com sinceridade, com autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente, por mais que a gente vá se arrastando, a gente, aleluia, se despega das coisas deste mundo e começa a mostrar para as pessoas que das coisas deste mundo são tudo passageiro e que o que essas coisas deste mundo faz gerar em nós só são cadeias espirituais. E que a gente precisa cada dia mais pregar essa liberdade, para que as pessoas compreendam o quanto é tão bom você estar livre, meus amados. Muitas vezes, meus amados, o inimigo, irmã Ana Lúcia, tem escravizado muitas pessoas no desejo de vingança. Está entendendo? No revanchismo, naquela tal de revanche. Não esquecer a mágoa. Quantas pessoas estão aprisionadas, meus amados, por causa de vingança, de revanche. Aleluia. Eu não descanso enquanto eu não fazer o que ela fez comigo. Eu não descanso enquanto ele não fizer o que ele fez comigo. Quantas pessoas estão vivendo assim, que precisa, louvado seja Deus, ser livre. Aleluia. Que essas cadeias precisam cair por terra. Mas como é que nós façamos para isso acontecer? Pregando as boas novas de salvação em nome do Senhor Jesus. Meus amados, neste momento agora eu quero orar. Louvado seja Deus, eu vou orar e minha esposa vai finalizar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, meu Deus, te agradeço
por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de gravar mais um vídeo, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa tocar cada um daqueles que vão ouvir este vídeo e visualizar este vídeo, meu Pai. Continua abençoando, meu Deus, minha casa, minha família. Meu Deus, continua abençoando a tua santa e amada igreja. Meu Deus, eu rogo pela paz em Jerusalém, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Continua, meu Deus, nos ajudando aqui, nesta obra aqui, de gravar vídeo para transmitir a mensagem àqueles que estão necessitados. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Deixa eu falar algo para você nesse momento, que você venha meditar nessa mensagem que foi passada pelo irmão Edgar, que você venha guardar na tábua do teu coração, que você venha colocá-la em prática, em nome de Jesus. Pois assim está encerrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Um forte abraço.